Olá, tudo bem? Estou aqui hoje no dia 25 de abril, Dia Internacional do DNA, para falar sobre a grande e revolucionária pesquisa de James Watson e Francis Crick. Devemos comemorar com alegria o grande feito científico de Watson e Crick ao propor a belíssima estrutura em dupla hélice do DNA, com auxílio das imagens de refração de raio-x de Maurice Wills e de Rosalind Franklin. Mas, para entender melhor essa incrível descoberta, vamos começar do início. Por conta do trabalho do bioquímico Phibbs Levine e de outros, os cientistas da época de Watson e Crick sabiam que o DNA era composto de subunidades chamadas nucleotídeos. Um nucleotídeo é feito de um açúcar, desoxirribose, um grupo fosfato e uma das bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina ou citosina. Algo muito importante é que antes de Watson, Crick e Rosalind Franklin, o que se tinha era um modelo proposto por Pauling, e que tinha tudo para revolucionar a química, biologia e a genética, no qual sugeriu que a estrutura do DNA era composta por 3 hélices enroscadas umas às outras, sugerindo uma estrutura espiral semelhante a um saca-rolha. Mas a proposta continha diversos erros e logo foi vista como a sua maior falha. Mas, como Watson e Crick desmentiram a proposta de Pauling, considerado o maior químico do século XX, em um congresso em Nápoles, na Itália, o biólogo americano James Watson conheceu Maurice Wilks. Ele que lhe mostrou uma imagem de difração de raio-x em que vinha trabalhando com Rosalind no King's College de Londres. Disposto a estudar a difração de raio-x, Watson conseguiu transferir-se para o laboratório Cavendish, em Cambridge, onde conheceu o físico britânico Francis Crick. Resolveram então que o ponto central de suas pesquisas seria a descoberta da estrutura do DNA. No início dos anos 1950, Watson e Crick elaboraram seu famoso modelo da dupla hélice de DNA. Em vez de fazer novos experimentos no laboratório, Watson e Crick coletaram e analisaram conjuntos de dados já existentes, como os de Chargaff, concluindo que as duas cadeias eram mantidas por ligações de hidrogênio, onde A se ligava a T e G se ligava a C. Então, eles perceberam que se soubessem uma sequência de uma das cadeias, logo saberiam a da outra. Crick assimilou tudo e deu sua anuência ao modelo de bases emparelhadas. A cristalografia de Rosalind Franklin deu a Watson e Crick pistas importantes para a estrutura do DNA. Algumas vieram da famosa imagem 51, uma imagem de raio-x de difração do DNA notavelmente clara e impressionante, produzida por Franklin. Para Watson, o padrão de difração em formato de X da imagem de Franklin imediatamente o fez sugerir uma estrutura helicoidal de 2 fitas para o DNA. Em 1952, Crick, Watson e Wilkes receberam o Prêmio Nobel de Medicina. No entanto, Franklin, que deveria participar da homenagem, havia morrido de câncer em 1958 e, infelizmente, não teve o reconhecimento merecido naquela época. Falando de um modo mais técnico, a estrutura do DNA, como representada no modelo de Watson e Crick, é uma hélice de dupla fita antiparalela para a direita. Os esqueletos de açúcar-fosfato das fitas de DNA constituem o exterior da hélice, encontradas no interior, e formam pares ligados por ligações de hidrogênio que mantêm as fitas de DNA juntas. Em uma molécula de DNA de fita dupla, a extremidade 5, com fosfato livre de uma fita, se alinha com a extremidade 3, com a hidroxila livre de sua parceira, e vice-versa. Apesar do modelo original de Watson e Crick propor que haveriam 2 ligações de hidrogênio entre as bases de cada par, sabemos hoje que G e C formam uma ligação adicional, de forma que os pares AT formam 2 ligações de hidrogênio, enquanto pares GC formam 3. Com tudo isso, a estrutura do DNA abriu portas para a compreensão de muitos aspectos da função do DNA, como saber a forma que ele é copiado e como a informação que carrega é usada pela célula para fazer proteínas. Além disso, mostrou como o material genético poderia ser copiado e replicado, passando de geração em geração. Assim, abriu-se caminho para o desenvolvimento da biologia molecular, da indústria da biotecnologia e de uma compreensão maior da biologia humana. O feito também serviu como guia para o mapeamento dos genes humanos e para a compreensão mais apurada de variações genéticas. Essa maravilhosa descoberta encerra a primeira edição do nosso jornal Diviníssima Genética. Terminamos por aqui. Uma ótima noite para todos e até a próxima.